presença do Espírito Santo. E você que está aqui nessa manhã e diz assim: eu senti a presença do Espírito Santo muito forte neste lugar. Dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia, glória a Deus. Porque, queridos, não é nada melhor do que nós sentirmos a presença do Espírito Santo. Não existe lugar melhor para nós estarmos se não for na casa do nosso Deus. A nossa casa é bom, mas a casa do Senhor é melhor ainda. Amém, querido? Não que o Espírito Santo não esteja na nossa casa, porque se o Espírito Santo, ele mora em nós, se ele habita em nós, onde nós estivermos, o Espírito Santo de Deus está. Amém? Então que a cada dia nós possamos buscar mais e mais essa presença, em nome de Jesus. Queridos, se fosse para irmos já embora, dizer não, eu já senti a presença do Espírito Santo, foi muito bom, já poderíamos ir. Mas nós, nesta manhã, também temos algo a aprender do Espírito Santo. Porque a cada dia nós precisamos aprender. Nós nunca sabemos tudo, querido. Nós nunca devemos achar e pensar que nós sabemos tudo. Porque nós sempre vamos achar alguém que sabe mais do que nós. E na verdade nós precisamos todos os dias aprender com o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que nós possamos permanecer firme na presença dEle, permanecer firme na palavra dEle, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Primeiro Samuel 15, 22. Todos encontraram? 1 Samuel 15, 22. A palavra do Senhor nos diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que obedeçam a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Só até aí. Eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque, querido, sem obediência, o sacrifício torna nulo. Então, se você não obedecer, se nós não obedecermos, o sacrifício de nada vai adiantar. Até porque o sacrifício já foi dado na cruz. Amém? Então, agora basta nós o que? Obedecer. E eu quero dar como tema nessa manhã da minha ministração: obedecer é uma escolha. Amém? Obedecer é uma escolha. Queridos, Jesus, ele nos chamou para nós termos uma vida de obediência. O próprio Jesus, ele foi obediente até a morte. Jesus, ele poderia ter desistido, ele poderia ter parado, porque todos nós sabemos, todos nós conhecemos a história de Jesus. E ele poderia ter desistido, poderia ter dito para Deus que não queria, que não estava suportando mais aquele sofrimento. Até porque se nós formos ler na palavra, nós vamos ver que Mateus 26, 39, não precisa você abrir. Ele disse para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. Então Jesus, ele quis dizer o quê? Pai, eu não estou aguentando mais, está doendo. Mas que eu não venha fazer a minha vontade, mas que eu venha fazer a tua vontade. Porque fazer a vontade de Deus, queridos, é abrir mão da nossa própria vontade. Fazer a vontade de Deus é abrir mão daquilo que nós mais gostamos. Muita gente diz: dói, está doendo, vai doer. Mas eu prefiro fazer a minha vontade, a vontade de Deus, do que fazer a minha vontade. Porque assim foi Jesus. Ele: Pai, passa de mim esse cálice. Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas contudo, faça a tua vontade.
Então Jesus preferiu fazer a vontade do Pai. E é isso que nós precisamos, querido, fazer. É obedecer à vontade do Senhor. Porque a nossa própria vontade não vai nos levar a lugar nenhum. E a desobediência, ela começou lá no jardim do Éden. Todos nós conhecemos essa história. Quando ali Deus, ele preparou todo aquele jardim, tudo aquilo maravilhoso ali para Adão e Eva. E ali Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos que estão nesse jardim, menos desse que está no meio. Ficou ali em destaque, desse vocês não podem. Mas Adão e Eva, eles preferiram o quê? Fazer o quê? A vontade deles. Até porque, queridos, Deus, ele deu uma ordenança para Adão e Eva: vocês não vão comer. Só que ele não proibiu, porque ele nos deu liberdade. O Senhor, ele nos deu liberdade de escolha. Só que Adão e Eva escolheu desobedecer. E nós sabemos que quando desobedecemos, assim como Adão e Eva, eles desobedeceram, quando nós desobedecemos, a consequência vem sobre as nossas vidas. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles foram criados por Deus para ficar naquele lugar, para viver perfeitamente bem, para comer do melhor, porque Deus, ele sempre nos dá o melhor, amém? Mas eles preferiram obedecer outra voz. Eles não obedeceram à voz de Deus. E as consequências vieram. E uma das consequências, queridos, da nossa desobediência é a distância de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que todas as tardes Deus vinha falar com Adão. Mas por conta da desobediência, aquela intimidade acabou. E nós, por conta da nossa desobediência, a nossa intimidade com Deus acaba. E ali ainda veio mais uma consequência, que foi expulsar. Eles foram expulsos daquele lugar. Um lugar onde foi feito, onde foi criado para eles viver. E eles preferiram desobedecer. Eles escolheram desobedecer a Deus. E ali eles foram expulsos daquele lugar por conta de quê? Da desobediência. Então a desobediência é uma escolha. E eles escolheram desobedecer. E não adianta nós querermos correr das consequências, porque nós já desobedecemos. E se desobedecemos, então as consequências, elas virão na nossa vida. Então eles perderam a intimidade com Deus. Eles foram expulsos. E tem várias passagens, querido, na Bíblia, se nós formos ler, a gente vai ver que muitos foram os homens e mulheres que desobedeceram a Deus. Então o rei Saul foi um deles, que ele foi rejeitado por Deus. Deus rejeitou Saul por conta da sua desobediência. Então a desobediência traz rejeição. A Bíblia que está dizendo que o rei Saul, ele foi rejeitado por conta da desobediência. Outra coisa que nós podemos observar também na palavra de Deus, que a desobediência ela traz na vida das pessoas, é que muitas pessoas acabam sofrendo por conta da sua desobediência. Quantos concordam? Teve alguns ali que não levantou a mão, né? Eu te provo. Porque por causa da desobediência de Jonas, aquelas pessoas que estavam com ele no navio, eles estavam sofrendo? Estavam. Eles estavam com medo, eles estavam desesperados, eles acharam que ia morrer. Por conta de quê? Da desobediência de Jonas. Então, por causa da nossa desobediência, outras pessoas podem sofrer. Por exemplo, a palavra de Deus diz não, para que a gente não venha adulterar. E aí tem esposo ou esposa que trai o seu esposo. Está fazendo o quê? Desobedecendo a Deus.
E aí eu te pergunto, pessoas vão sofrer ou não vão com isso? Sim, os filhos. Então os filhos são outras pessoas. Então eles vão sofrer por conta da desobediência dos pais. Uma mãe, ela tem aquele cuidado com o seu filho, aquela preocupação com o seu filho, das más companhias, de tudo. De repente o seu filho sai, está com más companhias e começa a usar drogas. E a mãe sempre dizendo, não faça assim porque é desse jeito. E de repente ele desobedece, a mãe está sofrendo. Então a desobediência, nossa desobediência faz com que outras pessoas também sofram. É tanto que depois que jogaram Jonas, o que aconteceu? Parou. Por quê? Porque Jonas desobedeceu e outras pessoas sofreram com a desobediência de Jonas. E queridos, não há nada melhor do que nós obedecermos a Deus. Não há nada melhor do que a gente poder acordar e você estar com sua consciência tranquila. De você saber que você está obedecendo a Deus. Não somos perfeitos. Vai haver um momento que de repente que nós não vamos obedecer ao Senhor. Mas nós podemos pedir perdão ao Senhor e voltar novamente para aquele caminho. Porque Deus, Ele é um Deus de oportunidade, você sabia? Na mesma história de Jonas, isso fica comprovado. Porque Deus ali, Ele ordena a Jonas para ir até um lugar. E Jonas, o Senhor disse, Jonas, levanta. Jonas levantou, só que para desobedecer. E ali Jonas, Deus manda para Nínive e ele vai para Tarsis. E aí, quando nós desobedecemos a Deus, a direção, o rumo da nossa vida é totalmente fracassado. Eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes eu desobedeci a Deus e a minha mãe? Então tem coisas na minha vida que não é que eu vou ficar sofrendo para o passado, pelo que já aconteceu, pelo que eu sofri, não. Mas fica uma lição para nós podermos ensinar, para nós podermos passar. Então tem coisas que se eu tivesse obedecido a minha mãe, se eu tivesse obedecido a Deus, eu não teria passado, eu não teria sofrido. E Jonas não tinha necessidade nenhuma de passar o que ele passou, simplesmente ter obedecido a Deus. Onde ele fez a escolha de desobedecer a Deus, e onde foi parar? A história todos nós conhecemos. Na barriga de um grande peixe. Era para Jonas ter morrido. Mas aí Deus disse que não iria permitir. Não está na Bíblia, gente. Mas é como se Deus tivesse dito, eu não vou permitir a morte de Jonas. Porque eu ainda tenho algo a fazer através da vida de Jonas. E Deus ali dá mais uma chance para Jonas. E queridos, de repente nessa manhã Deus está te dando mais uma chance. De repente Deus está dizendo para você, e agora? Eu vou te dar mais uma chance. Porque o nosso Deus é o Deus de chance. É um Deus de oportunidade, é um Deus de recomeço. Então Jonas ali permitiu que o Senhor o perdoasse. Mas não foi por bem, porque tem gente que obedece por bem, mas tem gente que obedece por mal. E Jonas teve que obedecer por mal, porque ele estava numa situação que ele dizia, agora eu vou fazer o quê? Não tenho mais o que fazer aqui, vou morrer. Mas lá dentro ele clamou ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Desobedecemos, ainda há chance, ainda há oportunidade. Se arrependa, reconheça e diz, Senhor, eis-me aqui. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus, porque a desobediência também traz morte. Sansão foi um deles, que por conta da desobediência... Queridos, não vou estar contando todas as histórias, vou estar resumindo, só dando alguns detalhes. Mas Sansão foi um deles, que por conta da desobediência, levou à morte. E se nós não tivermos cuidado, se nós não ficarmos atentos, nós podemos morrer espiritualmente. E quando se morre, querido, espiritualmente, muitas das vezes a gente consegue ressuscitar, mas muitas das vezes não.
E aí acaba levando também à morte física. E aí todos nós sabemos perfeitamente para onde vai. Então, essa questão de para onde vai também, que a Bíblia diz que é céu ou inferno. Então, é uma escolha também. Então, quem escolhemos somos nós. Então, que nós, no nome do Senhor Jesus, possamos a cada dia aprender e entender que nós precisamos obedecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Tem consequências da desobediência, mas também tem consequências da obediência. Amém? E nós vamos ver também aqui algumas pessoas que foram abençoados, que tiveram consequências boas na vida deles pelos fatos deles obedecerem a Deus, deles obedecerem à voz de Deus. Por exemplo, a obediência, ela traz salvação para a família. Foi o que aconteceu com Noé. Deus ordenou a Noé tudo que era para ser feito. E a Bíblia diz que Noé obedeceu o Senhor em tudo o que ele disse. E o que foi que aconteceu na história de Noé? Veio o dilúvio e somente a família de Noé foi salva. Assim como o Senhor havia falado. Mas isso aconteceu na família de Noé por quê? Por conta da obediência de Noé. Porque Noé escolheu obedecer a Deus. Porque, queridos, para a gente, para os nossos olhos humanos, é loucura. Uma pessoa construir uma arca enorme, como diz a palavra dos animais, né, Vinícius, que entraram ali na arca, o casal de cada animal. Você agora imagina um elefante, um hipopótamo, aqueles animais enormes. Então, olha só. Então era loucura, tanto que diziam que ele era louco. Mas ele preferiu ser chamado de louco e obedecer ao Senhor, do que padecer ele e a família dele por conta da desobediência. Então Noé é um exemplo a seguir. Amém, queridos? Então vamos obedecer ao Senhor para que a nossa família possa alcançar aquilo que nós alcançamos, que é a salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor traz livramento. Amém? Na Bíblia nós temos a história de Daniel. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram ordenados a prostrar diante de uma estátua. Mas eles eles escolheram obedecer. E foram jogados na fornalha. Só que o que aconteceu lá dentro? Nada, porque eles não foram queimados. Isso por conta de quê? Da obediência. Agora, se eles escolhem a prostrar diante de uma estátua, diante de um Deus que não existe, eles teriam sofrido as consequências ruins. O Daniel, ele foi livre dos leões. Os leões passaram foi fome. Acho que os leões que morreram de fome, porque Deus não permitiu que eles tocassem em Daniel por conta da obediência de Daniel, em nome do Senhor Jesus. Agora, queridos, nós temos um exemplo de obediência e fé tão grande na Bíblia, de um homem tão obediente, porque, sinceramente, ninguém aqui faria o que esse homem fez. Abraão e Sara, já em idade avançada, a vontade deles, o sonho deles era ter um filho. E eles pedem para Deus esse filho. E por muito, muito tempo, e de repente Deus lhe concede essa bênção. Mas aí de repente, imagina comigo, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pegue o teu filho. Aquele filho que tu amas tanto, porque olha o amor que Abraão tinha pelo filho, que há tanto tempo ele pedia. E Deus diz: pega, Abraão, o teu filho, a quem tu tanto amas, e leve até o monte, e sacrifica, mata o teu filho. Quem faria isso aqui, queridos?
Acho que é o único momento que eu já vi ninguém levantar a mão. Porque ninguém, queridos, ninguém faria. E só Abraão teve. Isso é o que, queridos? É fé. Porque é a fé que nos leva a obedecer. Então Abraão ali simplesmente levantou. A Bíblia diz que ele levantou de madrugada. Pega ali o jumento, pega ali o seu filho, pega a lenha e os seus 2 moços ali, os que trabalhavam com ele, e de repente eles vão. Nenhum momento Abraão questionou a Deus. E ali eles vão, a Bíblia diz que 3 dias, até chegar aonde ele poderia ali enxergar o monte. E o filho, Isaac, ele perguntava para o pai dele: pai, está aqui a lenha, mas e cadê o cordeiro, né? Cadê? O que nós vamos sacrificar? E ele disse: Deus proverá. E eles seguem em viagem. E quando chega naquele lugar, olha a fé de Abraão. Quando chega ali diante daquele monte, ele diz para os moços que foram com ele: vocês fiquem aqui, que eu e o menino vamos adorar a Deus e voltaremos. Peraí, o que foi que Abraão foi fazer naquele monte? Não foi sacrificar o filho dele? Não foi matar o filho dele? E como é que agora Abraão diz aqui para os moços: fiquem aqui, que nós vamos adorar a Deus e voltaremos? Voltaremos é mais de uma pessoa. Então verdadeiramente Abraão sabia que Deus ia prover. Abraão sabia que algo ali ia acontecer. E ele foi naquela certeza de que ele ia adorar a Deus e ele ia voltar com o filho dele. E de repente, quando está lá, que preparou tudo ali, o altar, colocou o filho, colocou a lenha. E de repente pega o cutelo, que é uma faca, para quem não sabe. E de repente, quando ele vai para lançar a faca sobre o seu filho, ele escuta uma voz: Abraão, Abraão, não faça isso. Porque ali, queridos, naquele momento, Deus, ele estava provando a Abraão. Só que Deus, ele sabia todas as coisas. Deus sabia que Abraão, que realmente Abraão era capaz de fazer aquilo. Queridos, e olha só, Abraão, ele provou muito mais o amor dele a Deus do que ao filho. Porque a obediência é isso, é amor a Deus. Só quem verdadeiramente ama a Deus, quem verdadeiramente ama a Deus, é que obedece. Então como é que eu posso dizer: eu amo a Deus, se eu não estou obedecendo a Deus? Porque o Senhor, ele não nos chamou para sacrifício. Ele nos chamou para obedecer. Então se eu estou obedecendo a Deus, não preciso eu fazer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Então o que o Senhor, ele requer de mim e de você é obediência. E Abraão provou este amor para Deus. E aí de repente, quando Abraão está lá para sacrificar o seu filho, olha o que aparece: o cordeiro preso pelos chifres. E ali Abraão fez o sacrifício ao Senhor. Queridos, esse é o maior exemplo de obediência que nós temos. Um dos maiores, porque o maior foi Jesus. Jesus foi o maior que obedeceu a Deus. Então, que nós possamos aprender a obedecer ao Senhor. Porque sem obediência o sacrifício se torna nulo. De nada vai adiantar o meu sacrifício se eu não estou obedecendo ao meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E o que agrada ao Senhor é obediência à sua palavra, obediência à sua voz. E é isso que faz com que nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, isso alegra demais o coração de Deus. Nós que somos mães, quem é pai aí, não fica feliz quando o seu filho te obedece? E quando o teu filho não te obedece, você não fica triste? Agora imagina Deus, que nos fez, que nos criou justamente para
obediência. E quantas são as vezes, querido, que nós temos desobedecido a Deus? Quantas são as vezes? Mas nós sabemos que nós temos um Deus que perdoa. Então é tempo de nós reconhecermos que estamos sendo falhos com o Senhor, que estamos deixando de obedecer a sua palavra. E aí muitas pessoas estão passando por algo na sua vida e diz, mas está tão difícil, eu não sei mais como lidar com essa situação. Eu vou para a igreja praticamente todo dia. Eu sou dizimista fiel. Eu participo das orações. Eu tenho evangelizado. E eu não sei o que está acontecendo. É hora de nós analisarmos. Será que eu estou obedecendo ao Senhor? Porque tem coisas, querido, na nossa casa, na nossa vida, em algum lugar que nós não estamos obedecendo ao Senhor. Porque não há outra explicação. Se eu sou dizimista fiel, se eu estou vindo para a casa do Senhor, se eu estou orando, se eu estou jejuando, mas o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Porque Deus, Ele é perfeito. E Deus não vai punir aquele que é obediente. Então, se algo está acontecendo, nós precisamos examinar-nos. Porque a palavra diz, examine o homem a si mesmo. Então não precisa, nós temos uma identidade, né, Vinícius? Então nós não precisamos que as pessoas que vejam em nós e dizem, você está errando aqui, você está errando aqui. Não, nós mesmos sabemos, querido, nós sabemos. Nós temos consciência e nós sabemos, o próprio Espírito Santo, ele nos mostra. Mas muitas vezes nós queremos tentar enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Muitas das vezes nós queremos maquiar, ou de certa forma tentar enganar a nós mesmos, achando que aquilo que nós estamos fazendo é certo. E nós temos que ter cuidado com essa questão de desobedecer a Deus, para nós não sofrermos as consequências ruins. Porque vai vir. Por conta da nossa desobediência, vai vir as consequências. E muitas das vezes a gente fica, ai Deus, por que está acontecendo isso? Por conta da nossa desobediência. E nós não podemos, querido, de forma alguma desobedecer ao Senhor. Mas ainda que obedecemos, vamos reconhecer. E vamos recomeçar de novo, em nome do Senhor Jesus. Queridos, outra passagem assim, que eu achei muito interessante também na Bíblia, onde Jesus chega e diz para Pedro, lança a rede para o outro lado. E Pedro diz, Senhor, mas nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Ele poderia ter dito, não, Jesus, eu vou jogar nada, estou cansado. Meus companheiros, está todo mundo cansado aí, pescamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Mas ele disse, não, Jesus, o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E aí o que aconteceu? Foi tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes estavam quebrando. E aí Pedro chama mais um barco, ei, vem aqui encher os 2 barcos. Vocês lembram que eu falei que por conta da nossa desobediência pessoas sofrem? Mas por conta da nossa obediência outras pessoas são abençoadas. Porque encheu o barco e pediu mais um, ei, vem aqui. E encheram, então abençoou a vida dos outros pescadores que também estavam ali e não pegaram nada. Então a nossa obediência também traz bênção sobre a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Então, uma pequena obediência pode produzir um grande milagre. Foi o que aconteceu na vida de Pedro. Por uma pequena obediência. Simplesmente ele diz, Jesus, já pesquei, tentamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E aí veio o grande milagre, que foi aquela maravilhosa pescaria. Então é isso que acontece, uma pequena obediência pode produzir um grande milagre.
Então você está com o seu milagre aí nas tuas mãos, que é a obediência. Queridos, através da obediência, nós podemos receber tantas coisas, nós podemos alcançar tantos milagres que nós nem imaginamos. Tudo isso por apenas obedecer. Na escola é ABC e com Deus é obedecer. Então nós temos que obedecer ao nosso Deus para que essas bênçãos sejam derramadas sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Porque quantas vezes nós somos desobedientes, nós temos feito igual a Jonas. Deus está dizendo para nós: vai por aqui, a direção é essa. E a gente escolhe desobedecer a Deus e ir por aqui. E como é o ditado popular, acaba quebrando a cara. E quantos de nós aqui não já aconteceu isso? Mas de repente você diz assim: não, pastora, a senhora está pregando aí, mas eu não estou desobedecendo a Deus. Então de repente você diz: essa palavra não é para mim. Não, essa palavra é para nós. Mesmo que nós não estamos desobedecendo, se porventura não estamos desobedecendo, mas é para quê? Para que nós ficamos em alerta. E não desobedecer. Porque se você for, queridos, ler essas histórias, essas passagens dessas pessoas que foi falado aqui, vocês vão ver que foi simplesmente por desobedecer ou obedecer que veio a consequência na vida deles. E na vida de Abraão, por conta da obediência dele, Deus disse para Abraão que ia abençoar a vida dele. É tanto que hoje Abraão é conhecido como pai da fé, pai de multidões. E as bênçãos de Abraão se estendem sobre as nossas vidas. Eu estava lendo também e fui ver que na vida de Isaac também veio as bênçãos por conta da obediência. Simplesmente obedecer. Se nós obedecermos, nós não vamos reclamar depois. Nós só vamos agradecer. Porque através da nossa obediência, nós não vamos precisar, queridos, correr atrás de bênçãos. Como diz, as bênçãos é que vão atrás de nós. Às vezes você fala assim: mas eu não estou entendendo. Todo dia eu estou na igreja. Fulana também chegou agora, mas olha como é que está a vida dela. Tem que ver. Será que eu estou obedecendo? A ponto de alcançar, de receber aquilo que a outra está recebendo? E se ela está recebendo é por conta da desobediência. E isso, querido, é lindo demais. Quando nós obedecemos ao Senhor. Porque o Senhor, Ele muito se alegra. O Senhor fica feliz quando vê e a criação dele, aqueles que ele escolheu para obedecer, estão obedecendo. Então vamos aprender, querido, vamos pegar o exemplo desses desobedientes, mas não para desobedecer, e sim para obedecer, em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos ver o que irá acontecer na nossa vida através da nossa desobediência. De repente tem um milagre, tem algo que você está buscando de Deus há tanto tempo e não aconteceu. Conversa com Deus hoje, para ver se de repente não é porque você está desobedecendo. Porque às vezes você diz: mas eu estou fazendo tudo que disse que é para fazer, estou orando, estou fazendo a campanha, mas não está acontecendo. Tem uma conversa, você e Deus, porque o próprio Deus, ele vai te falar. O próprio Deus, ele vai te mostrar aonde é que você está desobedecendo. E aí você vai alcançar aquele milagre tão, tão esperado, em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí eu te pergunto: qual é a sua escolha? Você vai obedecer ou você vai sofrer? Porque o sofrimento vem através da desobediência. Com Jonas foi assim, ele passou por tudo aquilo, por conta da desobediência. E quando nós desobedecemos, queridos, nós só vamos descendo, descendo. O que aconteceu com Jonas por conta da desobediência? Primeiro já disse que ele desceu para Jope.
Daqui a pouco ele desce para o navio. Daqui a pouco ele desce para o porão. Daqui a pouco ele desce para a barriga do peixe. Só desceu. A desobediência só faz a gente retroceder. Só faz piorar a nossa situação. E aí quando Jonas resolve obedecer, que é pedir perdão a Deus, aí Deus faz com que Jonas é vomitado ali. Então ele vem de novo a palavra do Senhor a Jonas. Aí dessa vez Jonas disse: agora eu vou obedecer. Eu não quero mais passar o que eu passei, não. Eu não quero mais a tempestade na minha vida. Eu não quero mais ter que entrar no ventre de uma baleia. Baleia não. Alguns dizem baleia, mas um grande peixe. E aí, você vai esperar vir a tempestade para obedecer? Será que nós vamos ter que esperar, ter que entrar na barriga do peixe, estar no escuro, estar na dor ali, no medo, para poder obedecer? Não. Então vamos obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar. E obedecer é uma escolha. Então que nessa manhã nós possamos fazer a melhor escolha, que é obedecer ao nosso Deus. Amém, queridos? A palavra do Senhor nessa manhã é essa. Em nome de Jesus, que nós possamos permanecer firme em obediência ao nosso Deus. Em nome de Jesus, porque nós veremos o agir de Deus através da nossa vida, através da obediência, em nome de Jesus. Vamos colocar... A paz do Senhor, amada. Isso aqui, essa pregação aí, foi direto, eu sei que falou com nós todos, nós, né? Mas falou diretamente comigo, porque nós devemos obedecer. Eu, inclusive, já anotei na minha agenda, no dia 23 de março, numa segunda-feira, Deus falou comigo tremendamente e eu não obedeci. Aí Deus falou: não faça as unhas. Eu vou fazer minhas unhas para ficar bonita, que eu vou para Barreiras, eu vou terça-feira para Barreiras, eu quero ficar linda. E Deus: não faça. Deus falando comigo: não faça, não faça. Mas eu fiz igual Jonas. Eu desobedeci. Deus falou e eu desobedeci. Jonas se escondeu. E eu disse: eu vou ficar bonita. Cheguei na manicure. Eu quero ficar linda. Eu vou ficar linda, que eu quero ir para Barreiras. 5:30 da tarde fui na manicure. E Deus falava: que nada, eu quero ficar bonita. Ela disse: mulher, vai fazer minhas unhas. Ela fez minhas unhas. Mas aí eu paguei o preço. Fui para Barreiras na terça-feira. E quando eu cheguei na terça-feira, minha unha já estava inchada. Já estufou uma carne. Está aqui. Minha unha aqui, ó. Hoje tem mais de 15 dias, está despelada. Foi preciso arrancar minha unha. Eu fui para o doutor Gustavo, ele disse: olha, Tereza, infelizmente, sua unha vai ter que arrancar. Eu disse: não, eu vou arrancar. Não. Eu disse: vai sim, porque não tem jeito. Subiu uma carne, de repente subiu uma carne, estava inflamando e não tinha como, eu tenho que arrancar. Eu disse: meu Deus, aí fui refletir. E eu desobedeci, fiz igual Jonas. Eu desobedeci ao Senhor. Aí, quando foi na quarta-feira, eu fui para o hospital, arranquei a unha e disse: doutor Gustavo, isso aí foi desobediência minha. Eu quero minha unha. Inclusive, eu trouxe minha unha. E está aqui todo de olho para minha unha. Senhor, nunca mais eu vou desobedecer. Quando Deus falar comigo, eu vou ouvir, prestar atenção no que Deus fala. Não vou mais obedecer. E a gente paga o preço, como a pastora falou. Nós temos que obedecer. Então, é isso que muitas coisas eu passo por luta, mas sabe o que é também? Eu estava olhando, refletindo. Desobediência. Porque fala e eu não obedeci. Mas aqui, através da minha unha, sempre vem para a gente aprender. Eu estou com a unha toda de olho para a minha unha. Deus, me perdoa, Senhor, que eu desobedeci o Senhor. Obrigada pela oportunidade. Queridos, então, olha o que acontece. Uma simples desobediência, né? Porque assim, de repente tem gente que vai dizer: oxe, uma unha. Então ela preferiu desobedecer e sofrer. Porque ela sofreu, gente. Eu vi a situação que ficou o dedo da evangelista. Realmente o negócio não foi bom, não. Mas aí o que aconteceu? Deus lá na palavra usou uma jumenta, né? Para falar. E agora Deus usou a unha ali para ensinar a ela a obedecer. Então uma simples coisa, uma simples desobediência traz dor. Uma simples desobediência traz sofrimento. Como também uma simples obediência traz grandes milagres na tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Se coloque de pé neste momento. Vamos orar ao Senhor neste momento. De repente você está aí e diz: realmente eu desobedeci a Deus. Eu estou desobedecendo a Deus.
Mas agora eu te digo, faça como Jonas, não para desobedecer, mas para se arrepender por não ter obedecido. E comece a pedir ao Senhor perdão pela tua desobediência. Porque o Senhor, Ele é o Deus de renovo. O Senhor, Ele é o Deus que perdoa. O Senhor é o Deus que sempre nos dá mais uma chance. E nessa manhã o Senhor, Ele está nos dando essa chance. O Senhor está nos dando a oportunidade de ir pregar para aquele nosso vizinho que Deus te mandou. E você disse: Deus, eu não vou não, porque eu tenho vergonha. Deus, eu não vou não, porque eu tenho medo do que pode dizer. Queridos, a única coisa que nós vamos ouvir quando nós formos pregar, ou algo que Deus mandar nós fazermos, é sim ou não. Simplesmente isso. Mas quando Deus te mandar, vá. Porque Deus, Ele é contigo. Se Deus ele te manda, é porque Ele sabe que você é capaz. Deus não vai te mandar a um lugar onde Ele sabe que você pensa que você vai ser envergonhado, não. Porque se Deus está te mandando, queridos, olha só o que aconteceu depois que Jonas foi. Quantas pessoas ali, uma cidade toda, foi salva por conta da obediência. Então, se Deus te disse, vá, pregue para aquela pessoa, vá. Pode ir na certeza que Deus é contigo. E não precisa ter medo, porque Deus, Ele vai falar através da tua boca. E de repente, queridos, essa pessoa, a salvação dessa pessoa está dependendo exatamente da palavra que você vai levar. Então não tenha medo, não tenha vergonha de fazer aquilo que Deus te mandar, porque Deus é contigo. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós te desobedecemos. Porque são muitas, ó Deus, foram muitas, tantas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor. Mas nessa manhã, Senhor, nós reconhecemos o quanto somos falhos, Senhor. Nós reconhecemos o quanto nós somos desobedientes. E por isso nessa manhã nós te pedimos, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. No nome de Jesus, para que nós possamos obedecer ao Senhor. Para que nós possamos obedecer a Tua palavra, obedecer a Tua voz. Nos capacita a entender, Senhor, quando é a Tua voz falando conosco. Porque o inimigo, ele é enganador. O inimigo, ele usa vozes para nos confundir. Mas que o Senhor nos ensina, Pai. Nos dê discernimento, Senhor, quando era a Tua voz. Em nome de Jesus, porque precisamos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz. Porque só a Tua voz é a verdade. Só a Tua voz, Senhor, que nos guia ao lugar certo. É só a Tua voz, Senhor, que nos ensina. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. Nos perdoa, Senhor, pela nossa desobediência, pela nossa falha. Em nome do Senhor Jesus, porque queremos a cada dia, Senhor, te obedecer. E obedecer é amar a Deus. E amar a Deus é obedecer. Então que nós possamos, no nome de Jesus, Pai, todos os dias, quando nós abrirmos os nossos olhos pela manhã, nós venhamos ter essa consciência: o Senhor está me dando mais uma oportunidade de obedecer mais e mais a Sua palavra, de obedecer mais e mais o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridas? Aplaude esse nosso Deus. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, por um momento, em nome de Jesus. Que venhamos ter essa consciência todos os dias. Eu tenho que obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, tem os guerreiros hoje, né, Terezinha? 6:30, os guerreiros da oração. Às 7 horas, nós estaremos aqui no culto da Sagrada Família,
em nome de Jesus. Então, queridos, traz a sua família, convida outra família para estar aqui. De repente você diz: ô pastora, mas é uma luta para mim trazer a minha família, está tão difícil. Tem gente, querido, que vem e muitas das vezes acontece da gente pedir para se unir à sua família, para que a gente ore. E de repente a gente fica até triste ali no canto, porque diz: mas minha família não está aqui. Eu digo para vocês, eu passei por este momento de no domingo eu me esconder. Na hora dessa oração eu saía, eu disfarçava, porque eu olhava, não que eu tinha inveja das outras pessoas que estavam com família, mas eu me sentia triste por saber que a minha família não estava ali. Mas eu não desisti de orar, eu não desisti de buscar pela minha família. E nós precisamos ter sabedoria quando nós formos falar com a nossa família, porque muitas das vezes a nossa palavra é que vai fazer com que eles não venham. Então nós temos que ter sabedoria. Mas eu ali não desisti, eu busquei, eu orei, eu clamei ao Senhor. E hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, queridos? Então não desista da tua família. Em nome de Jesus, não desista. Porque eu não desisti da minha. E aos olhos humanos era impossível a minha família, o meu filho está na presença do Senhor. E o meu filho hoje, com 26 anos, é pastor. Para a glória de Deus. Então não desista do teu filho, da tua filha, do teu esposo. Ah, mas não tem jeito, o meu esposo não tem, pastora. A senhora não conhece o meu esposo, mas eu conheço o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Então não importa o seu esposo, a situação que o seu esposo está. Mas confia em Deus, peça a Deus, clame a Deus, porque você vai ver o teu esposo sentado do teu lado. Amém? Você que recebe, levanta a mão. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então você vai ver seu esposo, você vai ver sua esposa, o seu filho, a tua família. Você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos estar orando mais uma vez para estarmos indo de volta para casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, te agradecemos pela tua presença. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, uma bênção especial, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã. Meu Deus, dessa pessoa que fez essa escolha de estar buscando mais da tua presença. Ó Deus, também eu profetizo em nome de Jesus, uma bênção especial, Pai, na vida das pessoas que neste momento estão nos assistindo, Pai. Que a bênção do Senhor, Pai, possa alcançar essas vidas, possa alcançar essas famílias, em nome de Jesus. Ó Deus, nos abençoa, leva-nos de volta para os nossos lares, embaixo das tuas mãos de poder. Nos livra, Pai, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar tremendamente a vida de cada um, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém. Glória a Deus.